Então vamos iniciar mais esse encontro. Que bom que a Rogéria e a Vânia estão com a gente hoje, voltando de viagem, né? E vamos pedir a bênção de Deus sobre nós e sobre tudo aquilo que nós vamos refletir esta tarde, né? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pai amado, queremos colocar nesse momento todo o nosso ser diante da vossa presença. Queremos colocar os nossos pensamentos, as nossas emoções, toda a nossa atenção, a nossa inteligência e a falta dela também, Senhor, queremos colocar em tuas mãos, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos auxiliar, Senhor, no conhecimento da tua revelação, Senhor, no conhecimento da tua graça, no conhecimento da tua vontade, das tuas leis, Senhor. Sabes bem do nosso coração, sabes bem das intenções do nosso coração, por isso nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, para que derramais sobre nós as graças que são necessárias para este estudo, Senhor. Não olheis os nossos pecados, que são muitos, Senhor. Pedimos, Senhor, tende misericórdia de nós, tende misericórdia das nossas faltas, das nossas limitações. Não olhei os nossos pecados, Senhor, mas a fé que nos anima, a fé que anima a tua igreja, Senhor. Dai-nos segundo o vosso desejo, Senhor, a paz, dai-nos o discernimento, dai-nos a inteligência e o entendimento necessário, Senhor, para chegarmos ao teu conhecimento, Senhor. Isso nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãezinha querida, rogai por nós esta tarde para que cheguemos ao dia em que possamos encontrá-la como Rainha do céu, Rainha de toda a criação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos retornar, então, que parágrafo que nós tínhamos parado, Martin? Você... 120. Parágrafo 120. Cânon das Escrituras. Então, na aula passada, nós continuamos falando sobre as Escrituras, né? Nós falamos sobre a complementaridade de toda a Escritura, né? Do Antigo, do Novo. Eu queria apenas citar algo que eu falei na aula passada e eu queria ratificar, aliás, retificar, né? Que é uma correção a respeito de uma heresia que havia surgido no primeiro século, né, no entendimento da palavra de Deus, que era a respeito da não valorização do Antigo Testamento, né? E eu falei maniqueísmo, mas não, é marcionismo, né, Jair? Nós estudamos isso esta semana. Marcionismo, que vem de Marcião, que era um membro da comunidade, isso, marcionismo aí, que era um membro da comunidade da época que ele desprezava o Antigo Testamento. Falou, não, não, agora só o Novo é que importa porque nós vamos começar daqui. E, na realidade, nós conversamos sobre
toda a inter-relação que existe, né, no Antigo e no Novo, a completude, né? Um completa o outro, né? O Antigo vem revelar o Novo Testamento, né? Então, com essa ressalva aqui da correção da aula passada, vamos começar esta aula aqui, tá bom? Quem gostaria de começar a ler, por favor? Não, tanto é que Já você parece que terminou. Jesus, Sim, Jesus ele falou que ele não veio para mudar nada do Antigo Testamento, somente mas, ele deu mas para uma levar a nova interpretação. plenitude. a- Isso. Uhum. Exatamente. Preencher. Ah, quer dizer, nenhuma Exatamente. hora Jesus, pelo menos pelo que eu sei, né? Nenhuma hora Jesus falou que o Antigo Testamento não valia, né? Sim. Inclusive que toda a palavra do Antigo Testamento seria cumprida nele, né? Muitas foram cumpridas nele e muitas ainda serão cumpridas, né? É por isso que existe toda a história da salvação, que está entre Gênesis, né? A partir Uhum. da queda já começou a salvação, né? Com o proto-evangelho, e ela termina em Apocalipse 24, com a Nova Jerusalém, né? Então, tudo isso é uma sequência que não pode ser, de forma alguma, desprezada, né? Então, a Uhum. tradição é importante, importantíssima, né? Nós velamos pela tradição judaico-cristã, né? Mas sabemos que tudo foi realizado em sua plenitude em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, esse entendimento é importante, né? Tá bom? Vamos lá? Iniciando, parágrafo 120. Eu vou ler então, tá bom? Ah, então lê, Oswaldo. Não, leva você, Rogério. Não, eu achei que ninguém tinha se oferecido. Inicia você, Rogério, por favor. Ok. O cânon das Escrituras. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela comporta 45 se contarmos quem é, Jeremias Jeremias e Jeremias junto com Lamentações. se contarmos J.R. Jeremias Jeremias, juntos com Lamentações. isso. Escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os dois livros de Samuel, os dois livros dos reis, os dois livros das crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Éster, os dois livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, ou Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico, ou Sirácida, Isaías, Jeremias e as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofônias, Ageu, Zacarias, Malaquias, para o Novo Testamento, Antigo Testamento. Isso é para o para o Novo Antigo Testamento. Testamento, os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo, aos Romanos, a primeira e segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses,
a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda Epístolas de Pedro, as três Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. Uma pergunta simples: olha, qual a diferença de cartas e epístolas? Mesma coisa, igual. É a mesma coisa, as epístolas são menores, né? Eles são um pouquinho menores, mas é a mesma coisa. Uhum. O Antigo Testamento. Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. É isso que Com você tinha efeito, acabado de falar, né, Rogério? Que Jesus mesmo disse, né? Que ele não veio para revogar nada. a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamento acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nesses livros está latente o mistério de nossa salvação. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento, sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Caducando. Marcionismo. Que é aquilo que nós estávamos comentando na aula passada, sobre o marcionismo. Jair, você quer falar um pouquinho mais? Rogério, deixa eu voltar um pouquinho à sua pergunta. Interessante a gente anotar o seguinte: se você pegar todas as cartas, ela tem um endereço. Carta aos Romanos, carta aos Efésios. As epístolas, elas são todas abertas, universal. Isso muda o grupo, certo? O grupo das cartas e o grupo das epístolas. As epístolas de Pedro e João é tudo aberta, não tem endereço. É para a comunidade, é para o universo. Mesmo que tenha, mas é aberto. Okay? Essa é a Faz grande sentido, diferença entre carta e epístola. faz sentido. É, Uma coisa que ontem eu me é estava. curioso, Sim, uma coisa que me é curioso, eu tenho vamos dizer assim, uma conhecida, né? Que ela virou judia e uma vez ela falou que, não, e parece que é certo, né? Que eles não aceitam Jesus como filho de Deus, mas mais um profeta, e eles não usam o Novo Testamento. Parece que tudo é montado ainda sim. dentro do Antigo Testamento somente, e eles ainda esperam a vinda de um. Então, tudo que a gente lê ou fala tem a ver com os judeus, tem, principalmente no Novo Testamento, tem a ver com judeu, o direcionamento de Jesus para os judeus. E é interessante, até difícil de entender, né, como é que, para todos eles que foram feitos isso, eles não aceitam Jesus e não aceitam, não sei se não aceitam seria a palavra certa, né? Mas eles Eles não. fazem Eles somente não estudo do Antigo é. Testamento, né? Ó, nós estamos falando do cânon das Escrituras. O que é o cânon?
Canon são os livros sagrados, certo? São os livros considerados como livros sagrados. Tem mais livros? Tem muito mais livros, né? Tem outros evangelhos que foram escritos por outras pessoas, mas estes foram os livros que foram considerados canônicos, santos, sagrados, inspirados por Deus, né? Então, esse é o cânon da Igreja Católica Apostólica Romana, okay? Que foi formado num concílio de Nicéia, que foi por volta do ano 300. Isso daí porque estava tendo muito bagunça de outros evangelhos, estava surgindo o evangelho de Maria Madalena, evangelho de Pedro, tem muitos outros livros apócrifos que são chamados, que são livros importantes pelas características históricas, né? Mas eles são livros que foram feitos e eles estão com muito conteúdo que são conteúdos gnósticos, humanos, né? Que têm outras características que não são puras, são características perigosas, né? Então, esse é o cânon da Igreja. Porém, olha só, no século I já começaram a surgir dentro das sinagogas, começaram a aparecer algumas essas cartas aqui, ó, de Pedro, de Tiago, e eles começaram a colocar junto das sinagogas. Então, elas eram lidas como cartas santas, e isso começou a complicar um pouco para os judeus, entendeu? Então, os judeus, eles fizeram um concílio deles, né? Que é o concílio de... Alguém lembra o nome dos judeus no primeiro século? Me fugiu agora. E esse grupo de fariseus, né, que eram muitos zelosos, eles pegaram e eles definiram o cânon sagrado do judaísmo, tá? Os livros sagrados do judaísmo. Então, nesse cânon do judaísmo, não é lógico que não vai estar o livro dos Novos Testamentos, né? Porque eles estavam deturpando a doutrina dos fariseus, né? Dos saduceus e dos outros que faziam parte do sinédrio. Então, neste sínodo deles, eles definiram algumas regras para que os textos fossem considerados sagrados, e com isso eles excluíram todos os livros do Novo Testamento, porque um dos critérios era que todos os livros sagrados, como Jâmnia, obrigado, foi o concílio de Jâmnia no ano foi no primeiro século, né? É isso. Então, esse concílio de Jâmina, ele definiu alguns critérios. Por exemplo, um deles, né? Todos os livros santos deveriam ter sido escritos em aramaico, né? Então, se fosse escrito em grego, já não era livro santo. Outro critério, todos os livros deveriam ser escritos nos territórios de Israel. Ou seja, ele tinha a parte territorial da linguagem. Outro ponto, todos os livros eles tinham que ter sido escritos antes de Neemias, ano 300 a.C., que era já o período onde as escrituras foram feitas praticamente, o Antigo Testamento ele foi montado praticamente por Neemias, que veio do exílio da Babilônia, né? E quando ele chegou do exílio, ele reorganizou o templo, né? Ah lá, esse é o Neemias, aí, ó. Essas são as questões doutrinárias que eles discutiram nesse sínodo de Jâmnia. Então, quando Neemias veio, ele reorganizou, daí ele que definiu o Pentateuco,
né? Antes dele não existia essa definição, existiam alguns pergaminhos, né? Então ele definiu o Pentateuco, livros proféticos, livros, o que eram salmos, o que eram livros históricos. Então, o conceito que Jamnia definiu os livros sagrados, Rogério, eram conceitos para eliminar novos escritos que estavam surgindo, entendeu? Então, por isso que a Bíblia judaica é o Antigo Testamento, né? Só que com isso, olha o que aconteceu. Só que com isso, haviam livros que eram utilizados pelos judeus, que era o livro de Macabeus, o livro de Tobias, o livro de Esther, né? O livro de Eclesiástico, o livro de Provérbios. Houve 7 livros que fazia parte do cânon do do Antigo Testamento, que pelo concílio de Jamnia foram retirados. Por isso que o livro dos protestantes, olha a incoerência. O livro dos protestantes, eles têm 7 livros a menos, certo? Que são justamente esses 7 livros que foram retirados por causa das 4 regras de território, língua, tempo e localização. Então, esses 4 livros eles tiveram que ser tirados do cânon do, da Bíblia judaica, né? Só que eles foram tirados para que as cartas cristãs não entrassem. Então, os protestantes eles pegam um concílio que definiu coisa para que não entrasse carta cristã, aceita a argumentação de tirar os 7 livros e depois eles acrescentam o Novo Testamento na íntegra, conforme a Igreja Católica Apostólica Romana definiu, com os 27 livros do Novo Testamento. Não sei se ficou claro, Rogério. Beleza? Vamos continuar? O Novo Testamento agora, né? Marisa, você quer falar alguma coisa? Ok. O Novo Testamento. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Esses escritos nos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir 3 etapas: a vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmite fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até um dia em que foi elevado. Então, a primeira foi a vida e o ensinamento de Jesus. A Sim, segunda, a tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena
de que desfrutavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Então, foi a vida, os ensinamentos, a tradição, Sim, agora os evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolheram certas coisas das muitas transmitidas, ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou as explanando em vistas à situação da igreja, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. legal. Então, a formação do evangelho era. Alguém uma vez estava dizendo algo que era assim, né? Jesus pediu para que eles escrevessem algo? Não, né? Não, né? Todos os ensinamentos de Jesus eram orais, né? Mas existia entre eles pessoas que que eram letradas, né? Mateus, né? é, 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 João mesmo, né? Eles tinham a habilidade da escrita, da interpretação. Então, eles, por, por uma ação pessoal, eles resolveram fazer a escrita de algumas coisas que Jesus disse oralmente, porque todo o ensinamento sempre foi oral, né? É difícil para as pessoas entenderem a tradição oral hoje de tanta batida, né, que os protestantes fazem. Não, tradição oral, não, só o que está escrito, só o que tá, então o que não está escrito não vale, né? Não existe, né, Marisa? Então, essa noção de como foi formado o evangelho é muito importante para que a gente entenda, né? Graças a Deus, temos hoje 4 evangelhos, né? Que foram escritos por aqueles que E vai saber se eles não anotavam testemunhos todas essas. oculares mesmo, né? De É, Jesus. vai saber se eles não anotavam Sim, isso para eles terem como exatamente. referência nas pregações que eles fariam ou faziam depois, 2 a 2, como eles saíram para fazer, né? É, Olha, deixa eu anotar para ver insinua-se se eu não a perco nada, né? tradição. Então, me parece que Marcos era o único que tinha o hábito, né, de marcar, aliás, Mateus, né, era o único Mateus. Acho que Paulo que tinha o escreveu hábito muito de também, né, Fábio? marcar algumas coisas. Foi Mateus, né? E teve também, né, Como? pelo que a gente leu, né, o que a mãe de Jesus, né, Nossa Senhora, contou sobre as passagens, né? Para Lucas, eu acho que o Rogério está querendo. É. Isso. Então, ó, ah, o quê? Não, eu falo, ele está interrompendo porque ele está tentando lembrar as coisas, mas o Evangelho Ah, de tá. Lucas tem muito a ver com o que Lucas ele pesquisou com as pessoas, né? Inclusive com Nossa Isso, Senhora. exatamente, exatamente. Então, tudo isso dependeu dos esforços daqueles que conviviam com os apóstolos, os próprios apóstolos, com Jesus e Nossa Senhora. Então, era já o acesso do pessoal da primeira linha, né? Então, muitos dos outros livros que não foram colocados como canônicos, como santos, eles foram escritos por pessoas que ouviram pessoas que falaram de pessoas cheio do Espírito Santo. Essas pessoas, como nós hoje, a gente quer escrever as coisas, né? Mas não escreve muitas vezes com toda a veracidade. Por isso que esclarecer à luz do Espírito da verdade, né? Coisas verdadeiras e sinceras, né? Sem cera, né? Sem muita enrolação. É o que tem que se falar mesmo. Uhum. O Evangelho
quadriforme ocupa na igreja um lugar único. Como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que, desde sempre, tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. 127 é Santa Teresa do Menino Jesus. Essa foi uma passagem dela, né? Era Santa Susana. Santa Teresa, menina de... Essa pobre alma é somente Teresa, né? Teresa, menina de Jesus. Santa Terezinha, né? Essa Ah, ah, Alguém Santa está Teresa. falhando alguma coisa que você falou, Oswaldo. Ah, tá, mas eu acho que não foi nada muito importante. Eu só disse que Santa Teresinha, ela era uma mulher de oração, né? Ela é considerada doutora da igreja em oração, é isso, né? Ela é doutora, mas ela se atinha nas suas orações ao Evangelho, né? Era a leitura orante do Evangelho. Então, o Evangelho é a revelação primordial. Por isso que na igreja a gente fica em pé quando vai orar, né? A resposta é diferente, né? É, é, palavra do Senhor, graças a Deus, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele é distinto, né? Ele tem uma figura distinta. Jair. Eu gostaria de fazer essa pequena observação, utilizando aqui, Oswaldo, as duas últimas linhas do 119 e as duas primeiras linhas do 120. Isso, ótimo, muito bom. Santo Agostinho afirmou assim: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. É fantástico isso, né? E depois, nas duas de 1 de 120, foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deveriam ser numerados na lista dos livros sagrados. Então, independente desse volume, que, segundo o que o Oswaldo falou e o que eu já sabia, dos escritos tem muita coisa, né? É um volume muito grande. Os Evangelhos de Qumran, mas, para nós, esse é o valor. É aí que eu acho a coisa bonita da igreja. Eles se responsabilizaram. Esses vão só. Então, o que veio para nós, até agora, 2024, são esses. Graças a Deus, graças à igreja que, de uma forma até com mártires, conseguiu trazer para nós até hoje. E aquilo que foi ensinado verbalmente, né, é bonito, mas não chegou até nós. Tá guardado nos livros, tá guardado. Então, nós vamos ficar com a Sagrada Escritura dessa forma que ela está constituída. E vamos tocar o Sim, nosso barco e ir para sim, frente, porque é o que a igreja nos concedeu, né? A sim, igreja concedeu isso para nós. Então, vamos ficar. E aí, depois do Evangelho, depois veio São Paulo, e depois veio os santos padres, que escreveram livros maravilhosos. Aquele bispo Newton, eu já li vários, é fantástico. A biografia do cara, a doação do cara. Então, a Igreja Católica ela tem essa riqueza. Nós é que não temos tempo de ler tudo, de ler bastante.
Então, só um parêntese, quando a gente faz esse caminho, você entra em igrejas que têm mais de 1.500 anos. Então, assim, aí você vê a história da nossa, Que sabe, assim, gostoso, não? Que é muito legal. bonito isso. A nossa igreja tem história, né? A igreja de Jesus Cristo tem história, né? Eles É pararam na lindo. igreja de São Martin, ela fica no meio do caminho, bem próximo. Paramos, Martin, mandamos foto para É, Roseli. tá certo. É que a minha prima também fez a mesma coisa e mandou, aí que eu descobri. É, São uhum, Martin. É. Então, foi na Tá vendo? igreja de Tem um São que é santo. Martin que teve o padre de 98 viu, anos. Martin? É lá que o padre de 98 anos estava. Aí, quando termina a missa, ele vai com a ajuda de uma moça, né, que auxilia ele lá na frente da estátua de São Martin. Aí ele faz uma oração maravilhosa que nós mandamos oração para ele. É, agora eu lembro. É isso mesmo. É, E tinha usado, tinha São Martin e tinha São Agostinho do lado, não era? não lembro. Acho que tinha, na mesma igreja, tinha São Martin na frente e São Agostinho do lado, assim. É extremamente rico. A influência da Igreja Católica em Portugal e na Espanha é impressionante. Ah, uma coisa que eu não contei, porque eu não considero o caminho, né? Mas nós visitamos Fátima. Você Ah, está pisando num, num chão santo. o ar é outro, né, Vânia? Olha, a experiência de ir em Fátima, assim, todo mundo tem que passar por ela. Foi maravilhoso. A Eu gente não tive, é, eu tive considera a, culpa. eu tive a Ah, bênção de ir no centenário. então, tá No vendo? A Marisa também centenário. tem um monte de coisa para dividir. Nossa, eu, o Fernando e o Léo. Olha, ainda levamos o Léo foi junto, que foi Que que legal. emoção, que emoção o centenário. Que, nossa, quantas celebrações, quantas. Você realmente respira. É isso, Oswaldo, você respira um ar diferente. É tudo tão bento, é tudo tão abençoado, é tudo tão santificado por Deus ali. É uma Mas terra maravilhosa. eu Ah, não o sei, assim, santuário. se a Marisa teve a mesma impressão, mas, assim, Portugal, ainda as pessoas vivem uma vida muito simples. Eles, por exemplo, cultivam o solo, todo, pelo menos no caminho onde eu andei, né, que eu não fui para grandes cidades, todo mundo tem sua horta, sua plantaçãozinha, só uva, né, só parreira de uva, e as pessoas vivem simples, mas numa inocência. Até a televisão é uma inocência, sabe? O caso que você liga lá, que eu fiquei na casa de uma amiga minha, às vezes você ligava alguma coisa. Então, assim, eu acho que foi com isso, com essa inocência, com essa simplicidade, com essa fé, né? Não sei, porque eu não conheci muitas pessoas, mas assim, para mim, mostrava o porquê Nossa Senhora escolheu Fátima, sabe? Sim, eu sentia isso. E na Espanha, onde nós passamos, também, assim, por exemplo, você vê crianças, nós fomos comer uma hora lá, tinha umas 10 meninas comemorando o aniversário de 12 anos, de uma. Nenhuma criança tinha telefone, sabe? Nenhuma delas, 12 anos, nenhuma com telefone, tudo brincando, tudo alegre, tudo. Então, assim, todo mundo muito simples, sabe? Sem fazer nada nos cabelos, sem fazer nada de rosto, né? Que aqui as pessoas usam muito maquiagem, então às vezes você vê jovenzinha maquiada, né? Então, assim, eu fiquei impressionada com Portugal, assim, com esse jeito, sabe? Isso foi muito bom. Desculpa eu interromper, gente. Obrigado pela partilha. Ok. Vamos lá? A A, unidade entre o a Antigo unidade Testamento. entre o Antigo e o Novo Testamento. A igreja, já nos tempos apostólicos, e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Esta percebe que nas obras de Deus
contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu valor próprio de revelação de Nosso Senhor. Mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Novum vetera. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias deste plano. O Jair, fala um pouquinho para a gente sobre tipologia. Vamos lá. A tipologia ela é um universo muito grande, né? Muito grande. Isso envolve análise de texto, análise de origem de texto, quem escreveu, tal, etc. Tal. Mas, para simplificar, até graficamente, né? Aqueles elementos que definem as letras é chamado de tipo, né? Mas ela tem também o universo bíblico, universo que configura tanto texto como pessoas, né? Então, é normal também você ver em livros o termo tipos, T-Y-P-U-S, né? Tipos. Então, quando ele diz aqui, no 130, a tipologia exprime o dinamismo, então quer dizer o seguinte, esses nomes, Abraão, Moisés, no Novo Testamento o destaque vai para Maria, né? Porque esses homens, Abraão, Moisés, Maria, vamos dar esses exemplos, só foram pessoas que tiveram uma porção volumosa da bênção de Deus e se fez um papel mais grande dentro da nossa história da salvação. E quando ele atinge um nível, desse nível de elevação, como é o caso de Maria, ela passa a ser o modelo, né? Tipos aí vem a ser modelo. Então, quando fala linguagem tipológica, é usar esses nomes, esses textos, essas maravilhas, para poder projetar para o futuro, certo? Considerando essas pessoas que passa a ser o quê? Um exemplo, um modelo. Como nós temos, né, na Mariologia, Maria modelo da igreja, ok? Então, essa linguagem tipológica, porque ela considera essas nuances que são esses valores, certo? Okay? E estaria também relacionado aos símbolos, né? Aos símbolos da Bíblia que, de alguma forma, pelas coisas materiais, ele quer demonstrar algum valor espiritual, né? Um exemplo, a cruz, a tipologia da cruz, né? A E cruz para a também, gente. Oswaldo, e Né? também, pessoal, olha, a tipologia é usada na ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa linguagem teológica é que faz essa ponte, transportar o Novo Testamento, o Velho para o Novo Testamento, o Antigo para o Novo Testamento.
para que a gente compreenda melhor que a história da salvação começa lá no começo. Não começa a partir do nascimento de Jesus, né? E aqueles elementos, e outra também, né? Não há nos escritos a Espírito Santo. Era o Espírito do Senhor. Por quê? Porque não havia intelecto para entender. Então, toda essa passagem, todo esse projeto da salvação vai passar por etapas, nós já vimos isso, ele é feito por etapas, para ir dando consistência à consciência das pessoas, da humanidade, para depois de todo esse caminho feito, chegar ao nascimento de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Quer dizer, o Antigo Testamento vai se fazendo essa preparação. E o homem, que é o destinatário, ele vai absorver essas etapas e vai gerando, né, a própria geração de filhos, e vai transmitindo. Nisso aí, a Igreja Católica tem um papel fundamental, imperativo, excelência no assunto, para carregar essa história e podemos hoje falar abertamente sobre o Espírito Santo, abertamente sobre os milagres, abertamente sobre os dons carismáticos, abertamente sobre N coisas que tem dentro da Bíblia que foi carregado exatamente aí. Então, a tipologia vai ser essa ponte, esse elevador que vai transmitir do Antigo para o Novo Testamento, dessas duas formas, né? Considerando objetos, como o Oswaldo falou, considerando textos e literaturas e considerando também pessoas. Eu até tirei uma foto aí da explicação, mas não precisa. É objeto, textos e pessoas, né? Ok. O Martin, eu posso mostrar aquela imagem que eu mostrei no encontro passado nosso, para dar uma exemplificada disso? Eu vou compartilhar essa imagem aqui. Eu acho que vocês já viram essa imagem, Rogério? Não, Não. nunca tinha visto. Essa imagem é uma imagem das referências cruzadas da Bíblia. Você já tinha visto, Marisa? Não? Tá. É uma imagem de referências cruzadas da Bíblia, tá? Então, ó, aqui embaixo, vocês estão vendo que tem Gênesis, vendo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Eu não sei se está dando para enxergar bem aí. Sim. Estão? Estou chegando. Tá. E ele vai... E essa Bíblia, ela foi esticada de Gênesis até o Apocalipse. Do lado de cá é o Apocalipse, ok? Uhum. Aqui, essas barrinhas, vocês estão vendo que tem barrinhas verticais aí, né? Sim. Essas barrinhas verticais são cada capítulo. Então, por exemplo, Gênesis tem 50 capítulos, certo? Então, aqui tem 50 barrinhas. Tem capítulo mais longo, tá vendo? Tem um capítulo mais comprido, outros mais curtos, tal. Êxodo tem esses capítulos, tal. Ou seja, a Bíblia foi escrita inteirinha nessa linha de baixo. Ok? Entenderam? Oswaldo, o que é esse número no meio? Depois de Salmos. No meio do... Você está vendo essa linha mais comprida de todas? É o salmo mais comprido, é o capítulo mais comprido da Bíblia. É o Salmo 118. Tá. Entendeu? Tá. Gozado. Por Aqui, que será que eles colocam ó, eles no centro, né? então, é tudo muito Ele tá no interessante esse gráfico aqui, né?
E aí, o que o pessoal fez? O pessoal pegou um computador, né, e falou, ó, cria um arco de todas as referências, de onde tem aqui até aqui. Ou seja, pega tudo as tipologias. Então, por exemplo, aqui em Gênesis, lá não começa falando do céu, tal. Ou seja, Gênesis 1 já tem esse arco de fora aqui, ó, que está ligado ao Apocalipse 24, entendeu? Todas as referências. Então, aqui fala lá da árvore da vida, é uma tipologia. Então, ela aparece em Gênesis 1 e aparece lá também em Apocalipse 24, né? Céu e terra. Ou seja, todas essas referências são interligações da palavra de Deus no Antigo Testamento até começar lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, até o Novo Testamento, e isso até Apocalipse. Olha o monte de ligações que existe, entende? Como a Bíblia ela é completa, ela é interrelacionada em todas as coisas, né? E se a gente der um zoomzinho aqui, ó, eu estou dando um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo os arquinhos menores aqui? Ou seja, toda a palavra ela está entrelaçada em toda a sua extensão, né? Então, aqui, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o Gênesis 50, internamente tem toda a relação com os arquinhos, mas também tem os arcos que se remetem aos outros livros e até ao final, que é o Apocalipse. Ou seja, essa correlação da palavra de Deus, ela é uma riqueza que humanamente seria impossível ter sido feita por uma inteligência humana, né? Isto é simplesmente impossível, a gente ter toda essa correlação feita pelo homem. Então, a palavra de Deus, ela está inteiramente interligada. É a revelação da salvação de Deus desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, eu só estou colocando essa imagem para mostrar a unidade que existe entre o Antigo Testamento e o Novo. Deu para... Uma coisa que vale acrescentar aqui, aquela barra no centro, que é o Salmo 118, o centro da Sim. Bíblia é o 118, capítulo 8, versículo 8. 118, 118, versículo... Olha só. E ele diz, sabe o quê? Mais Não. vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Esse é o centro da Bíblia. Dá para entender o que significa? Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Isso é o centro da Bíblia. Uhum. Que maravilha. Essa imagem, Rogério, eu disponibilizei ela no grupo, tá? E aí eu tinha pedido para o Mate para a gente ter um banner grande dela no retiro. Ela está em alta definição, tá bom? Ai, que legal, que ideia Então, boa. se a gente puder fazer um banner lá de 1,5 metro de largura aí, né? Enrola. Eu só não levo porque no avião ainda vai ser meio complicado, né? A gente está levando, mas porque ela dá uma visão maravilhosa, né? Tá? Há uma característica só que é a seguinte: isso foi feito por com base numa Bíblia protestante, tá? Só que eu coloquei embaixo todos os livros, inclusive os nossos que foram retirados, entendeu? Então tem mais correlação ainda. Eles falam em 63.500 ligações, referências cruzadas.
Aí eu botei os livros lá que eram do Antigo Testamento, que foram tirados no Concílio de Jâmnia pelos judeus, né? Aí eu coloquei esses livros lá, ou seja, tem mais de 64.000 referências, porque ainda não estão todas ali, tá bom? Maravilhoso isso. Vamos continuar? Marisa, quer ler para a gente? Leio. Nós estamos no 131. 131, a Sagrada Escritura na vida da igreja. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene, fonte da vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. Que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos, aqui, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam o conhecimento do Cristo Jesus. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Olha, forte, né? Ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Ah, essa passagem não é tão importante. Ah, não dá para viver isso, né, Marisa? É muito difícil. Senhor, como que nós iremos entender isso? Não dá para Aí comer da tua carne. Aí a gente volta lá para Santa Teresinha do Menino Jesus, se apega nela e fala, meu Deus, se Santa Teresinha foi um espetáculo para nos ensinar a leitura dos evangelhos e o valor dessa leitura dos evangelhos. Doutora Santa Teresinha. Uma coisa Exatamente. maravilhosa de exemplo que a gente tem. Nossa! Dentro da nossa igreja, né? Uhum. Muito. Ó, dá para ler o resumindo, né? E aí a gente pode fazer a nossa meditação aqui do, né? O nosso encerramento. Mas dá para ler o resumindo. Só que queria fazer uma observação aqui no parágrafo 132. Olha que interessante, né? O que o catecismo está dizendo? Que o estudo das Sagradas Escrituras seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Isso é muito importante para nós, porque hoje em dia existe muita teologia, existem muitos tipos de teologia, existem muitos cursos, né? Hoje em dia, se você fizer, você faz curso de teologia por correspondência, né? Apesar que na época de Paulo, olha, eu ouvi ontem um podcast católico que dizia assim que a pessoa ela foi fazer um curso de EAD, de ensino à distância, né? E esse curso de EAD só citou as cartas de São Paulo, porque ele foi o primeiro que criou o curso à distância. Eu achei muito interessante essa analogia, né? Ele escrevia carta. Então, ele foi o primeiro, né? Mas, assim, a teologia ela tem que estar baseada na Sagrada Escritura. E aí a gente volta para aqueles 3 pontos do sentido da interpretação da palavra, que é o sentido literal, né? Existe um sentido literal que não pode ser transformado, não, porque aqui a teologia mostra que Deus quis dizer o contrário do que está escrito. Isso não é impossível, né? Então,
existe uma boa teologia, e a boa e santa teologia, né, a sagrada teologia, é aquela que é tirada da palavra de Deus, né? Existe outros tipos, existe a nova teologia, que ela é progressista, que ela é humanista, que ela é ligada à filosofia de desconstrução, aquelas histórias todas. Hoje em dia tem muita coisa complicada, né? Mas o catecismo ele é preciso, né, em definir que a boa teologia, a alma da sagrada teologia, né, ela está ligada intrinsecamente às sagradas páginas da Sagrada Escritura, né? Ok? Vamos ler o resumo, então? Esse resumo é lindo. Eu já andei agora lendo um pouquinho. Nossa, como ele fala tudo isso que você falou, Oswaldo. Olha que coisa linda. Começa com esse parágrafo, essas linhas em latim. Em latim. Omnis scriptura divina unus liber est. Et hic unus liber est Christus. Quia hominus scriptura divina de Cristo loquitur. Et huminus scriptura divina in Cristo impletur. Toda a escritura divina é um único livro. Este livro único é Cristo, já que toda escritura divina fala de Cristo. E toda escritura divina se cumpre em Cristo. Olha que coisa lindo. linda. Olha. Este é o único livro, este livro único é Cristo. Que maravilha, não? Se cumpre em Verbo Cristo. encarnado. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus. E por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus. Palavra, olha, com P sempre maiúsculo. Sim. Deus é o autor da Sagrada Escritura. E ao inspirar seus autores humanos, age neles e por meio deles. Fornece, assim, a garantia de que seus escritos ensinem, sem erro, a verdade salvífica. A interpretação das escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Olha que lindo! Os 4 evangelhos ocupam lugar central, já que Cristo Jesus é seu centro. Ai, que coisa linda! A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, enquanto o Novo cumpre o Antigo. Olha que coisa, olha que fácil interessante. entender, não é? Só não entende quem não quer. O Antigo prepara o Novo, e o Novo cumpre o Antigo. O Novo cumpre o Antigo. A chegada essa é a plenitude, né, da coisa, né? Lá no início da nossa aula hoje, o que você falou, Oswaldo, com a chegada de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, com ele se cumpre todo aquele Antigo Testamento. O Antigo Testamento, não, os 2 iluminam-se reciprocamente. Os 2 são verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Lâmpada para meus passos é tua palavra, e luz no meu caminho. Olha, Salmo 119, eu vou pôr aqui uma marca, e Salmo 105, para ler depois. Que legal. Que maravilha esse resumo! Esse resumo não é uma luz, é uma lanterna gigante. Um holofote. Um holofote nesse estudo de hoje. Está tudo Que aqui no maravilha, resumo. Né?
É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilha. Vamos fazer um breve comentário entre nós do que Diga. a gente discerne disso tudo antes de nós entrarmos no próximo capítulo. Ó, já conseguimos chegar no capítulo 3, né? Vamos lá, é um ótimo tempo. Posso até começar, porque eu acabei de ler, Por mas favor. essa maravilha desse estudo e o que a gente tem em mãos, esse tesouro deixado para nós, mais um tesouro, né, Jair? Como o Jair estava dizendo, tudo que foi nos deixado até agora, nesse século XXI, em 2024, dos livros que estão na Bíblia Sagrada, mas essa maravilha desse tesouro aqui, para nós, no século XXI, estamos estudando e nos aprofundando na nossa fé católica, isso é de uma riqueza sem fim e de uma riqueza, então, imensurável, porque nós estamos nessa parte de que é muito claro que o Antigo Testamento é muito importante, vindo logo em seguida o Novo, porque é Cristo, é o centro do Novo, é o Cristo. Quer dizer, ele não veio mudar nada do Antigo, ele veio reafirmar e veio nos trazer a luz desse Antigo, mas sob a sua vida, sob os seus ensinamentos e sob o seu modo de nos mostrar. Me seguem, me acompanhem, que eu vou abrir a porta do céu. Através de mim, vocês vão poder entrar no céu e estar na vida eterna. Mas sem ignorar todo esse ensinamento dos primeiros profetas e dos livros dos judeus. Jesus não veio pisar em cima disso de jeito nenhum e dizer que nada disso estava valendo e só era a partir da vinda dele, é que o mundo estaria valendo. Não, não, não. Então, esse resumo é um holofote, Oswaldo, eu fico com isso e vou rever, vou reler esse resumo aqui com muita calma sozinha, porque ele é toda a luz da nossa aula de hoje. E eu vou ler esses salmos aqui do final. Que legal. Rogério, Vânia, Martin, Jair. Tá desligado o microfone, gente. A Marisa falou tudo, tudo um pouco mais, né, Marisa? Mas é Isso. maravilhoso. Cada vez eu assim, essa constatação e essa maravilha a gente sente da mesma forma, né? Então, eu sinto assim, nós somos privilegiados e honrados, porque nós estamos podendo ler isso aqui, e ao mesmo tempo, a Bíblia é o único livro que é Cristo, e além disso, ele se oferece a cada um de nós na Eucaristia quando nós quisermos e pudermos recebê-lo em graça. Então, assim, aonde que existe isso, né? O que mais que eu preciso na vida, né? Então, eu falo, é maravilhoso. A gente, nós com essa viagem, nós não estamos assim, nós perdemos o parte do que vocês já fizeram, né? Mas mesmo não tendo visto o que vocês fizeram, que ainda não deu tempo de ouvir, a gente se maravilha e entende, né? É que nem um presente também, isso para nós. Não tem. É extremamente esclarecedor e praticamente ele abre as portas do entendimento da conexão entre o velho e o novo, aquilo que foi o preparo que mostrou com o seu arco-íris aí, né? O preparo da humanidade para a chegada do novo, né? Que é onde tem Jesus reafirmando o velho e com essa conexão entre os dois, né? Para mim está sendo extremamente maravilhoso e esclarecedor. Martin, Roseli. Para mim, o que eu penso, o que eu gostaria de compartilhar aqui dentro, é pensando num pedacinho que a gente acabou de falar aqui dentro, que Deus
inspira os seus autores humanos, né, e age por meio deles através do Espírito Santo. E se a gente para pensar nos autores das Escrituras, ou nos autores da Bíblia, o maior dos autores não tem uma única palavra que escreveu dentro da Bíblia, que é Nossa Senhora, porque Nossa Senhora foi justamente a que fez a palavra viva vir ao mundo. Ou seja, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, aponta para Jesus Cristo. E ela é a mãe de Jesus Cristo, que foi inspirada, justamente, foi feita através do Espírito Santo. Olha como isso é grande. Olha como Sim, a palavra se fez carne através do autor Nossa Senhora, pela inspiração do Espírito Santo. sim, Olha o tamanho disso. sim. E Nossa Senhora, na realidade, não tem uma escrita, mas ela tem um ensinamento oral, né? Oral. Né? Hoje eu ouvia o padre José Eduardo dizer sobre os escritores da palavra de Deus. Ele dizia assim, né, que o maior escritor que a gente pode identificar no Novo Testamento é Paulo, né? Ele definiu a doutrina, ele dizia até foi importante que Paulo não convivesse com Jesus, porque senão ele ia ficar tão entusiasmado, envolvido pelos dias que passou com ele, que até o saudosismo ia atrapalhar muitas das conclusões que ele ajudou a igreja, né? Mas aí ele dizia, Paulo foi um dos maiores, porém João foi o mais elevado de todos. Aí ele dizia assim, Martin, ele dizia assim, e eu tenho certeza que João foi o mais elevado porque ele estava com Maria, Nossa Senhora, que falava com ele a todo momento, morava com ele, eles moravam em Éfeso, né? Depois que eles se mudaram e a formação que João teve junto com Maria é que deu toda aquela ascensão máxima do espírito de João, que ele é considerado a águia, né? Que escreveu o Evangelho de João, Apocalipse, João 1 e João 2, as cartas de João, que são profundíssimas também. Então, Nossa Senhora não escreveu diretamente. Ela escreveu diretamente, ela escreveu mais diretamente do que os outros. Ela fez em Exatamente. carne a palavra. Isso, então, mas iconograficamente ela escreveu através dos seus filhos, né? Principalmente do seu filho Deus, né? Roseli. Rosé, Eu fico aqui pensando nessa maravilha toda e Deus é inquestionável. Já imaginou se a gente conseguir, a gente lendo isso, aprendendo sobre isso e vendo naquela foto o quão ligado está e quando a gente acha um salmo e depois a gente olha lá na frente, ou então a gente está lendo o Novo Testamento e que manda você lá naquele rodapé e voltar lá e você já vê o que está escrito. Isso já deixa a gente assim com o coração aquecido, cheio de... Nossa, é muito emocionante, mas agora, por isso que ninguém pode ver Nossa Senhora, não são todos que podem ver, e nem Jesus, né? Porque não ia aguentar, porque a gente já olha essa beleza que está escrita para a gente aprender, e a gente já fica assim abismado. Você imagina a capacidade da gente de ver, a gente não quer mais viver. Chega, não quero problema. Porque, nossa, eu fiquei pensando nisso agora que está, né, nessa aula e também eu estou seguindo a novena de Nossa Senhora de Medjugorje. E, assim, ela tem falado todos os dias a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Mas o fato E ela dela voltou a falar agora, né? o fato dela falar amanhã, no mesmo lugar, na mesma hora, significa que ela está em todos os lugares.
E é engraçado que um pouquinho antes eu tinha visto uma aparição que se deu no estado de Minas também, na cidade de... Agora esqueci o nome daquela cidade. Bom, depois eu lembro. Mas essas aparições se deram há muito tempo, mas o padre agora começou a falar que está tendo, acontecendo milagres ali. As pessoas vão ali, são curadas, as pessoas estão tudo conectado. E a história que se deu, quando ele fala, você vê Nossa Senhora falando lá de Medjugorje. Então, assim, se ela participou de tudo isso, e com toda essa maravilha, a gente de longe sentindo, eu orando aqui, são horas diferentes por uma mesma coisa. E aí você vê lá atrás esses, né? Eu estava lendo aqui sobre o Paulo, o Padre Paulo também tem uma síntese sobre isso. Ele fala Jesus, né? Que Jesus falou para os apóstolos: ide e pregar e evangelizar, né? E de certa forma, hoje nós somos assim, esses novos, a gente sabe que mas como é maravilhoso você poder olhar todo esse, assim, foge até a palavra, todo esse sincretismo, poderia ser, não sei, uma palavra que, né, que une tudo isso, e ao mesmo tempo com a aparição de Nossa Senhora, nesses tempos agora. O tempo de Deus é aquela coisa, não existe um tempo. Quando eu estou orando aqui, outras pessoas estão lá. Se você pensar na Bíblia, nesse tempo todo que está rodando, em outras palavras, e como veio, você vê que é uma união só. E se você quer participar disso, você tem que estar dentro da Igreja Católica para ser o ramo, para ser o braço, a folha e tudo mais. Porque senão você não consegue enxergar. São pedacinhos que você vai ler, mas você não vai chegar nesse ponto de vista que é maravilhoso, né? Eu acho, assim, é encantador. Cada vez que a gente olha e vê, quanto mais a gente tenta entender, menos a gente entende. Eu não sei de nada. É muita coisa para fazer. E isso que você disse mesmo. Quanto mais a gente vê, mais estuda, mais a gente vê que está tudo ligado, né? Sim, sim. Está tudo interligado, né? Jair, Eu vou fazer duas, começando pelo 122. Com efeito, a economia, aqui economia diz tudo, né? Do Antigo Testamento estava ordenada, principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. E depois finalizar com essa leitura da Santa Teresinha, do Menino Jesus. Acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações, nele encontro tudo que é necessário para a minha pobre alma. Vou repetir. Nele encontro tudo que é necessário para a minha pobre alma. Essa é a minha partilha para você. Olha ela aqui, ó. oh, nossa, Santa Teresinha, rogai por nós. Rogai por nós. Sejamos dignos das promessas de Cristo. E eu fico com essa palavra aqui do resumo, né? Que toda a Escritura divina é um único livro, e este único livro é Cristo. É Cristo. Aí une tudo, né? Junta tudo, né? Ele, já que a Escritura fala de Cristo, toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. Ela fala nele e se cumpre nele. Sem ele, nada. Sem ele, nada. Só um lembrete para o Martin, né? A partilha do Martin, de Maria, o Evangelho de São Lucas não conheceu Jesus e foi baseado muito, muito nas palavras que Nossa Senhora contou para ele. Sim, Então tem a Mas palavra eu de entendi. Maria através do evangelista São Lucas também. Mais um reforço aí de Nossa Senhora. Mas eu entendi o que o Martin quis dizer, né? Que ela escreveu com o seu DNA. Né? Ela escreveu tudo com o seu DNA. Ah, que maravilha! Não. Ela não escreveu,
Ela gerou a palavra. Não foi palavras no papel, foi a palavra É. viva entre nós, Na foi o exemplo, o carne, na ensinamento carne, na carne. na carne. É. Maravilha. Ó, ainda temos 17 minutos. Vamos iniciar A Vânia podia o, contar mais pra gente. o próximo item? Só podíamos fazer uma Vocês voltaram introdução. a ficar Cara, 2 fazer horas 2 ou horas. 1h30? Não, pelo que eu sei, nós já passamos da hora já era 4h30. 1 hora Ah, e já meia. passamos da hora. É verdade. Já tem 1h30. Desculpa, gente. Nossa, é que eu Não, estou não, tão não, não tem problema. empolgado que eu Só fiquei que nem a Marisa, que tô empolgadíssimo com a palavra. Vamos encerrar, então. Vamos ter. Maravilha. Marisa, reza agradecendo a Deus por essa revelação que Ele hoje nos deu e para que ela se cumpra plenamente na nossa vida. Vai? Tá bom, é mesmo dando muitas graças a Deus e em seu Filho Jesus Cristo por essa nossa partilha de hoje, o nosso estudo, o nosso engrandecimento na nossa Santa Igreja Católica. A nossa igreja é rica não só em palavras, não só na tradição escrita, na Bíblia, mas na tradição oral, e em tudo que Jesus passou para os apóstolos e para eles, consequentemente, para todos nós chegando até agora. Muito obrigada, meu Deus, por todo esse trabalho que o Senhor faz em nossos corações. Obrigada por não desistir de nós. Está sempre nos apoiando, amparando, nos mostrando o bom caminho. E chegando até Jesus Cristo, nosso bom pastor. Ele também nunca desiste das suas ovelhas. Pelo contrário, ele não abandona nem aquela que sequer tentou fugir, escondidinha. Ele sabe onde ela está. Ele vai lá e vai buscá-la. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos inspirando, nos amando, nos perdoando dos nossos pecados e nos mostrando sempre o caminho da vida eterna e o caminho do céu. Porque é lá que a gente quer morar. Então, eu peço para a Amém. gente rezar um Pai Nosso em agradecimento à oração que Jesus Cristo nos ensinou, que até foi um dos evangelhos essa semana na missa, né? Jesus ensinando a rezar o Pai Nosso. Eu não lembro que dia que eu também fui à missa e foi o evangelho dessa semana de um dos dias. Então, vamos terminar encerrando com um Pai Nosso, agradecendo a Deus tudo de bom que Ele nos dá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até me emocionei. Essa aula de hoje foi tão emocionante, foi tão linda. Como todas, mas tem umas que a gente se emociona mais, né? De como tudo está tão ligado. E o que o Oswaldo também nos trouxe desse gráfico, como tudo faz sentido e tem mesmo sentido na vida. E a Vânia falou também tão lindamente, como tudo faz tão sentido na vida. Aonde mais procurar? Por que mais procurar? Não, né? Só Ele tem palavras de vida eterna e só Ele pode nos proporcionar irmãos, assim, que a gente pode compartilhar dessa alegria, né? De viver a vida em Deus. Né? Um abraço, gente. Uma boa semana a todos. Fiquem com Abraço a Deus. todos aí. Até mais. Obrigada a todos. Boa semana.